Eu sempre fui do tipo de pessoa que precisava provar algo para mim mesma. Meu nome é Marina, tenho 28 anos e trabalho como enfermeira em um hospital na cidade. Sempre gostei de ajudar as pessoas, mas ser enfermeira não é apenas cuidar de pacientes, é enfrentar medos que ninguém fala, olhar de frente para a morte e, às vezes, sentir que algo além do mundo físico está observando você. Comecei a trabalhar na ala noturna há poucos meses. No começo, achei que seria simples. Pacientes dormindo, visitas limitadas, corredores silenciosos. Mas eu estava enganada. Nos meus primeiros dias, percebi que o hospital tinha uma ala antiga, fechada há anos. A porta principal estava trancada, mas havia uma pequena chave de acesso para casos emergenciais. E por alguma razão, eu acabei com a chave. Nunca perguntei demais, apenas aceitei, pensando que talvez precisasse abrir a ala em algum turno futuro. No início, nada acontecia, mas sempre havia aquela sensação estranha quando eu passava pelo corredor da ala fechada. Um frio que não vinha do ar-condicionado. Um peso no peito que não desaparecia. Meus colegas diziam que era apenas a atmosfera do prédio antigo. Eu queria acreditar neles, mas não conseguia. Uma noite, meu turno estava tranquilo. Estava sozinha, andando pelo corredor principal, quando ouvi um passo atrás de mim. Um passo único, lento, pesado. Virei rapidamente. Não havia ninguém. Meu coração disparou, mas respirei fundo e continuei meu caminho. Alguns minutos depois, percebi um sussurro. Fraco, quase inaudível, mas minha cabeça entendeu meu nome. Marina. Congelei. Só o ar frio parecia se mexer no corredor. Tentei me convencer de que era apenas a acústica do hospital. Talvez alguém mexendo com o rádio de emergência, mas o som vinha do nada, da parede ao lado da porta da ala fechada. Algo me dizia para ir embora, mas o instinto de curiosidade me puxava para frente. Passei lentamente pelo corredor até a porta da ala. Ela estava trancada, mas senti... não sei explicar. Um peso na maçaneta, como se alguém estivesse do outro lado, segurando a porta para que eu não entrasse. Foi nesse momento que percebi que aquela ala não era apenas um lugar vazio e esquecido. Havia algo ali, e de alguma forma me conhecia. Nos dias seguintes, comecei a perceber detalhes do hospital que antes passavam despercebidos. Os corredores da ala antiga eram estreitos, com paredes descascadas e manchas de umidade. O cheiro de desinfetante misturado com mofo parecia penetrar na pele, e cada lâmpada tremeluzia, lançando sombras que se moviam quando eu não olhava direito. Havia um frio constante que parecia vir das paredes, e não do ar-condicionado. E toda vez que passava perto da porta trancada, sentia uma pressão no peito, como se alguém estivesse respirando atrás de mim. O senhor Lúcio, o porteiro velho, sempre dizia que evitava aqueles corredores porque sentia coisas estranhas. Uma vez ouvi ele comentar com outro colega que uma enfermeira antiga desapareceu sem explicação. Ouvir isso fez meu estômago gelar. Numa noite, enquanto levava medicamentos, notei uma cadeira caída no chão, exatamente onde deveria estar uma maca. Olhei em volta e não havia ninguém. Parecia que alguém havia passado por ali, mas naquele momento não havia sinais de presença humana. De repente, senti passos atrás de mim, mas ao me virar, não havia ninguém. O silêncio voltou, pesado e quase sufocante. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação e continuei minha ronda. Perto da ala fechada, encontrei a enfermeira Juliana, colega do turno da noite. Ela me olhou preocupada e disse que também havia ouvido sussurros no corredor. Tentei negar, mas a verdade é que eu tinha ouvido. Minha voz saiu trêmula,
quando disse que devia ser apenas o vento ou o barulho do prédio antigo. Ela franziu o senho e falou que não estava convencida. Ela já trabalhava ali há anos e nunca tinha sentido algo assim. Mais tarde, enquanto reorganizava prontuários, senti um arrepio no pescoço e ouvi meu nome novamente, quase imperceptível, vindo da direção da porta trancada. Meu coração disparou. Olhei em volta e vi uma sombra se mover rapidamente pelo corredor. Mas quando me aproximei, não havia ninguém. Resolvi chamar Juliana para me acompanhar. Caminhamos lado a lado, lanternas acesas, tentando manter a calma. Mas a cada passo, o corredor parecia se estreitar e os barulhos aumentavam. Quando chegamos perto da porta da ala antiga, sentimos uma pressão no ar, como se alguém nos observasse. A sombra desapareceu, mas meu nome ecoou tão próximo que pude sentir o ar vibrar ao redor do meu ouvido. Ficamos imóveis, paralisadas, sem saber se aquilo era real ou apenas nossa imaginação. Caminhamos lentamente pelo corredor da ala antiga, cada passo ecoando no silêncio pesado, meu coração batendo mais rápido a cada instante. A presença que sentíamos parecia se aproximar a cada movimento, e mesmo sem ninguém à vista, o ar parecia mais denso, como se estivesse nos empurrando para a frente. Juliana segurava meu braço, e eu podia sentir a tensão nos músculos dela. Nenhuma de nós conseguia se mover rápido demais ou gritar. Havia um medo profundo que nos deixava paralisadas. Quando chegamos perto da porta da ala antiga, senti novamente aquele arrepio no pescoço. O corredor parecia se alongar e as sombras ganhavam vida, movendo-se de forma imperceptível. Foi então que ouvi meu nome, mais claro do que antes, ecoando pelos corredores. Era impossível ignorar, tão próximo que parecia dentro da minha própria cabeça. Juliana me chamou de volta, mas minhas pernas não respondiam. Uma mistura de medo e curiosidade me prendia ali. Por alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Eu respirei fundo e olhei em volta, tentando me convencer de que era apenas a imaginação. Então, percebi algo que me fez prender a respiração. Uma figura parada ao fundo do corredor, quase imóvel, vestindo o uniforme antigo de enfermeira. Não tinha rosto visível, apenas uma silhueta que parecia me observar. Pisquei, e a figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Saímos do corredor rapidamente, sem olhar para trás, tentando controlar a respiração e a adrenalina que ainda percorria nossos corpos. Mesmo quando alcançamos o hall principal, a sensação de estar sendo observada não desapareceu. O cheiro do desinfetante voltou a dominar. As luzes tremeluziam normalmente, mas meu coração ainda estava acelerado. A experiência daquela noite marcou minha vida de forma definitiva. Nunca mais consegui caminhar pela ala antiga sozinha, sem sentir aquele frio, aquele peso no peito e a sensação de que algo invisível continua nos corredores. Juliana e eu conversamos sobre aquilo nos dias seguintes, mas ninguém nunca nos contou nenhuma explicação concreta. Aprendi que, às vezes, há lugares que guardam memórias ou presenças que a lógica não consegue explicar e que, mesmo cercada por colegas, risos e rotina, eu nunca estarei completamente sozinha ali. Aquela ala me mudou para sempre, e sempre que entro no hospital, sinto que os corredores antigos lembram que eles ainda estão ali, observando cada passo meu. Meu nome é Ricardo, tenho 32 anos e trabalho como vigia noturno em um cemitério abandonado na periferia da cidade. Aceitei o emprego por necessidade financeira
sem imaginar que ele mudaria completamente a forma como vejo o mundo. Desde criança, sempre tive curiosidade por lugares esquecidos, mas nunca pensei que isso pudesse me colocar em situações que desafiam meu próprio medo. O cemitério era enorme, cercado por muros altos e portões enferrujados. Árvores secas projetavam sombras irregulares, e o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som do vento entre as lápides e o ranger das correntes do portão. Durante o dia, o lugar parecia triste e silencioso, mas à noite ele se transformava em algo pesado, quase sufocante. Meu turno começava às 9 da noite e terminava às 5 da manhã. Eu fazia rondas com uma lanterna velha e um rádio para emergências, mas na maior parte do tempo estava sozinho. Alguns colegas tentaram me avisar sobre o lugar. O jardineiro antigo me disse que já tinha visto vultos andando entre as lápides e ouvir vozes sussurrando nomes que não pertenciam a ninguém. Eu sorri e tentei ignorar, mas algo naquele tom de voz fez meu estômago gelar. No início, tudo parecia normal. Eu caminhava pelos caminhos de pedra, verificava portões e mausoléus, anotava qualquer irregularidade. Mas logo comecei a notar detalhes estranhos. Algumas lápides estavam recém-removidas, mesmo sem ninguém ter autorizado. Pequenas sombras passavam pelo canto do olho, mas ao me virar, não havia ninguém. E havia aquele silêncio constante, pesado, que parecia acompanhar cada passo meu. Uma noite, enquanto atravessava o corredor principal do cemitério, ouvi um som de passos atrás de mim. Pisos de pedra rangendo, mas quando me virei, não havia ninguém. Respirei fundo e continuei, tentando me convencer de que eram apenas minhas botas rangendo nas pedras irregulares. Mas o instinto me dizia que algo estava ali, algo que me observava. Com o passar das semanas, o cemitério começou a me mostrar coisas que eu não esperava. Cada pedra, cada árvore, parecia carregar uma história própria e parecia observar meus passos. Durante minhas rondas, percebi lápides recentemente movidas ou escorregadas, mesmo sabendo que ninguém mais entrava ali à noite. O vento passava de forma estranha pelos corredores de pedra, criando sons que pareciam sussurros distantes. Certa noite, encontrei o jardineiro antigo, Sr. Carlos, ainda cuidando do portão. Ele comentou que havia algo estranho no setor leste, próximo ao mausoléu antigo, e que não recomendava que ninguém passasse por lá sozinho. Eu tentei rir, mas a expressão séria dele me fez engolir em seco. Decidi, mesmo assim, seguir meu caminho, mas com a sensação de ser observado a cada instante. Enquanto caminhava, notei uma sombra se movendo entre as lápides. Por alguns segundos, achei que era um animal, talvez um cachorro, mas não havia nenhum som característico e a forma se movia com passos silenciosos. O coração disparou e eu senti o frio subir pela coluna. Olhei em volta, mas o cemitério estava vazio. Apenas as árvores balançando com o vento e os bancos quebrados espalhados pelo chão. Mais tarde, no setor leste, ouvi uma voz chamando meu nome. Era baixa, distante, quase imperceptível, mas suficiente para me fazer parar. Meu rádio falhou naquele instante, como se estivesse cortado por interferência, e a lanterna começou a piscar. O medo aumentou, mas a curiosidade me obrigou a continuar avançando lentamente. A sensação de ser seguido se intensificou. Cada passo que eu dava parecia ecoar mais alto do que deveria, e cada sombra se movia no meu campo de visão periférico. Quando tentei olhar diretamente, nada havia, mas a sensação de presença continuava, quase sufocante. O ar parecia vibrar, e o cemitério inteiro parecia respirar comigo,
aumentando a tensão. No final do setor leste, encontrei uma lápide antiga com inscrições quase apagadas, diferente de todas as outras. A proximidade me deu um frio na espinha e percebi que aquela era a área que Sr. Carlos havia me avisado. O vento trouxe novamente o som do meu nome, agora mais claro, como se estivesse vindo de dentro da lápide. Fiquei parado, paralisado, sem saber se aquilo era real ou minha imaginação premeditando o medo. Fiquei parado diante da lápide antiga, sentindo o frio percorrer minha coluna e o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito. O vento passava entre as árvores, trazendo de novo meu nome sussurrado, agora mais claro e insistente. A lanterna tremia na minha mão e cada sombra ao redor parecia se mover com vida própria. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas o medo, que meu corpo estava exagerando. Mas algo dentro de mim dizia que não era. Decidi me aproximar da lápide, mesmo com cada fibra do meu corpo pedindo para fugir. Quando encostei a mão na pedra fria, senti um arrepio intenso, como se algo tivesse passado por ela. Por um instante, jurei ver uma forma se afastando entre as lápides, algo humano, mas ao mesmo tempo impossível de identificar. O coração disparado, senti o chão sob meus pés tremer levemente e uma sensação de ser observado de todos os lados me fez recuar alguns passos. No rádio, finalmente consegui ouvir estática e depois a voz do Sr. Carlos pedindo para eu sair imediatamente. Algo na urgência dele me fez correr, mas ao dar os primeiros passos, senti que cada sombra, cada movimento entre as lápides parecia me perseguir. Corria sem olhar para trás, apenas tentando alcançar o portão principal, e cada passo parecia ecoar infinitamente no silêncio pesado do cemitério. Quando finalmente cheguei à saída, o portão enferrujado rangeu como se fosse abrir sozinho, e o vento parou de repente. Parei e olhei para dentro do cemitério, e por um instante tudo parecia calmo, normal, mas eu sabia que aquilo não era verdade. A sensação de que algo invisível ainda me observava permaneceu comigo durante todo o caminho de volta para casa. Naquela noite, percebi que alguns lugares carregam presenças que a lógica não consegue explicar. Mesmo de dia, caminhando pelas ruas iluminadas, lembrava das sombras entre as lápides e do som do meu próprio nome vindo do nada. Nunca mais trabalhei naquela área sozinho, e sempre que passo pelo cemitério, sinto que os corredores antigos lembram que ele ainda está ali, observando cada passo meu, silencioso, paciente e inevitável. Meu nome é Carolina, tenho 26 anos e trabalho como enfermeira em um hospital público da cidade. Sempre sonhei em ajudar pessoas e sabia que o turno da madrugada seria difícil, mas não imaginava o quanto poderia mexer com minha mente. Comecei a trabalhar nesse turno há cerca de 6 meses e logo percebi que a rotina noturna não era só cansativa. Ela tinha um jeito próprio de jogar com a percepção e com os medos. O hospital era antigo, com corredores longos, paredes descascadas e um cheiro constante de desinfetante misturado com produtos de limpeza. Alguns setores estavam praticamente abandonados, com macas enferrujadas e aparelhos médicos que rangiam com qualquer movimento. À noite, o prédio parecia respirar junto com os pacientes, e o silêncio era interrompido apenas pelos aparelhos de monitoramento e pelos passos dos poucos funcionários. No meu turno, eu geralmente ficava responsável pela ala de internação geral, onde a maioria dos pacientes estava em estado grave ou terminal. Havia também o enfermeiro responsável pelo setor de emergências, Rafael,
que sempre me dava dicas sobre os pacientes e me avisava para nunca caminhar sozinha pelos corredores laterais. Ele parecia perceber coisas que eu não conseguia notar, pequenos detalhes do hospital que mudavam de forma sutil à noite. Na primeira semana, percebi que algo estranho acontecia quando eu passava por um corredor próximo à ala de isolamento. O corredor estava sempre mais frio que o resto do hospital, e o som dos meus próprios passos parecia ecoar mais alto. Algumas portas rangiam com o vento do ar-condicionado, mas havia momentos em que o barulho acontecia sem nenhum motivo. Uma noite, enquanto levava medicamentos, senti uma sensação de alguém me seguindo. Olhei para trás e não havia ninguém. Meu coração disparou, mas continuei andando, tentando não pensar demais. O que eu ainda não sabia era que essa sensação não ia desaparecer e que aquele corredor, que parecia apenas mais um caminho no hospital, escondia algo que só se revelaria durante uma madrugada inteira, quando minha percepção e meu cansaço seriam testados ao limite. Com o passar das semanas, comecei a perceber detalhes que nunca tinha notado nos corredores do hospital. O setor de internação geral tinha um cheiro constante de desinfetante misturado com medicamentos, e o silêncio pesado da madrugada fazia cada ruído parecer amplificado. As macas rangiam, monitores bipavam, e até mesmo o som da água da pia parecia distante e estranho. Às vezes, eu juro que ouvia sussurros leves vindos do corredor de isolamento, mas quando olhava, não havia ninguém. Uma noite, encontrei Rafael, o enfermeiro responsável pelo setor de emergências, passando pelo corredor. Ele percebeu que eu estava inquieta e perguntou se estava tudo bem. Tentei disfarçar, dizendo que era apenas cansaço, mas ele franziu o senho e comentou que já tinha sentido algo estranho naquele corredor, principalmente durante a madrugada. Ele me alertou para não caminhar sozinha e que os pacientes mais velhos às vezes reclamavam de sons que ninguém mais ouvia. Enquanto levava medicamentos para alguns quartos, senti novamente aquela sensação de estar sendo seguida. Olhei rapidamente para trás e não havia ninguém. Cada sombra parecia se alongar. Cada ruído parecia mais próximo do que deveria. Passei pelo corredor de isolamento e, por um instante, jurei ver uma figura parada perto de uma maca vazia, vestindo o uniforme antigo de enfermeira. Pisquei e a figura desapareceu, mas a sensação de ser observada permaneceu, como se algo invisível estivesse acompanhando cada passo meu. No mesmo turno, uma paciente idosa chamou meu nome de forma insistente. Quando entrei no quarto, ela estava calma, mas disse que tinha ouvido alguém andando pelo corredor chamando por mim. Tentei explicar que estava sozinha, mas o medo no olhar dela me fez perceber que talvez não estivesse imaginando tudo. A pressão no peito aumentou e a adrenalina tomou conta. Cada vez que eu passava pelo corredor de isolamento, os passos pareciam ecoar atrás de mim e o ar parecia mais pesado. Eu comecei a andar mais rápido, tentando chegar ao final do corredor, mas algo dentro de mim dizia que aquilo ainda não havia acabado. A madrugada inteira prometia me mostrar que o hospital tinha seus próprios segredos e que alguns deles só se revelam quando estamos mais vulneráveis. A madrugada avançava e a sensação de estar sendo observada se tornava insuportável. Cada corredor parecia mais estreito, cada sombra mais próxima. O cansaço ajudava a confundir minha mente, mas havia algo diferente naquele medo. Era real, concreto, mesmo sem ter ninguém por perto. Ao passar pelo corredor de isolamento, senti novamente aquela presença.
Algo parecia se mover pelo canto do meu olho, mas quando olhei diretamente, não havia nada. Meu coração disparou e a respiração ficou pesada. Decidi seguir adiante, mas a cada passo, o ar parecia mais denso, pesado, como se o próprio hospital estivesse me pressionando. No setor leste, encontrei Rafael reorganizando alguns equipamentos. Ele percebeu meu estado e disse que nunca tinha visto alguém tão tensa. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um som de passos rápidos vindo do corredor de isolamento e uma porta se fechou com força. Meu instinto me dizia para correr, mas algo me empurrou a continuar andando, como se precisasse enfrentar o que estivesse ali. Ao chegar próximo à porta trancada, vi uma silhueta na penumbra. Uma enfermeira antiga com uniforme desgastado, imóvel, observando-me. Pisquei, e quando abri os olhos, a figura desapareceu, mas o corredor parecia vibrar com sussurros que eu não conseguia entender. Meu corpo inteiro tremeu, mas consegui caminhar até o final do corredor, tentando recuperar o controle da respiração e da mente. Quando finalmente cheguei ao hall principal, o hospital parecia normal. Os equipamentos bipavam. Os pacientes dormiam, mas eu sabia que algo havia me seguido durante toda a madrugada. A sensação de ser observada não desapareceu, e mesmo quando me sentei para descansar, podia sentir o peso daquele corredor de isolamento, o frio, os sussurros e a presença que jamais vi claramente, mas que sabia que estava ali. Aprendi naquela noite que alguns lugares carregam lembranças ou presenças que a lógica não explica, que o cansaço e o silêncio podem revelar medos que parecem reais e que, mesmo rodeada de colegas e pacientes, certas áreas do hospital permanecem solitárias, observando cada passo de quem se atreve a atravessá-las. Desde então, evito aquele corredor sempre que posso, mas a lembrança daquela madrugada continua comigo, lembrando-me de que nem todo silêncio é vazio.